Se você soubesse exatamente o dia em que morreria, como é que você se sentiria? Será que você conseguiria dormir bem? Conseguiria comer bem, descansar, aproveitar a vida? Será que você teria uma vida tranquila, sem preocupações? Com certeza que não. Isso não acontece porque a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26, ela descreve a morte como um inimigo. E é por isso que nenhum de nós quer morrer. E à medida que nós vamos vivendo, nós fazemos todos os possíveis para preservar a nossa vida. Muitas vezes até evitamos andar fora de horas só para estarmos bem, só para termos a nossa vida. E um outro lado mostra que quando nós perdemos, por exemplo, uma pessoa que nós amamos, isso nos afeta muito, né? Muitas vezes nós ficamos inconsoláveis, ficamos devastados. Mas por que isso acontece? Porque a morte é um inimigo. Mas agora, quando nós olhamos para isso, e depois quando nós percebemos o que a Bíblia fala sobre esse assunto, uma das coisas que nós entendemos é que quando Jeová criou os seres humanos, Jeová fez com o objetivo dos seres humanos viverem para sempre. É por isso que nós temos esse desejo de viver para sempre e quando perdemos alguém, ficamos tristes. Mas agora, uma pergunta que não quer se calar é a seguinte: será que quando uma pessoa morre, é possível voltar a viver? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina? Veja, por favor, na tua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo número 25. Vamos tentar descobrir se é possível ou não, não é? Vivermos novamente caso venhamos a perder a vida. Isaías, capítulo número 25, e o versículo que nós vamos ler é o versículo número 8. Nesse versículo, nós vamos ver uma promessa de Jeová para o futuro em relação a esse assunto. Isaías, capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: Ele, nesse caso, Jeová, acabará com a morte para sempre, e o soberano Senhor Jeová enxugará a lágrima de todos os rostos. Tirará de toda a terra a humilhação do seu povo. O próprio Jeová disse isso. Logo na parte inicial desse versículo, queridos irmãos, caros convidados, nós percebemos claramente o que Jeová vai fazer com a morte. Conseguiu notar? Jeová vai acabar com a morte para sempre. Mas é interessante que lá na parte final do versículo mostra que Jeová vai tirar da terra toda a humilhação. O que isso significa? Que Jeová vai fazer com que aqueles que já morreram voltem a viver. Mas agora a pergunta é: será que você acredita nisso? Será que você tem fé de que um dia aquelas pessoas que já morreram poderão voltar a viver? Que motivos você tem para acreditar nisso? O objetivo do nosso discurso, queridos irmãos e caros convidados, é basicamente fortalecer a nossa esperança na ressurreição. E para alcançarmos esse objetivo, nós vamos responder a 3 perguntas principais. Primeiro, durante a nossa palestra, nós vamos entender o que significa a ressurreição do ponto de vista bíblico, né? Do ponto de vista da Bíblia. Porque muitas pessoas ainda fazem confusão sobre o que é realmente a ressurreição. Então, durante a nossa palestra, nós vamos dar a resposta da Bíblia a essa pergunta. Uma segunda pergunta que nós vamos considerar é por que cada um de nós aqui na assistência pode ter a certeza que a ressurreição vai realmente ocorrer. Quais são os motivos que nós temos que deixam claro que podemos confiar de que dentro em breve haverá uma ressurreição? E a terceira pergunta e a última que vamos considerar durante o nosso discurso é: como é que ter fé na ressurreição pode nos ajudar de modo pessoal, de modo individual? Então, para começar com o nosso discurso, vamos responder a nossa primeira questão, né? O que é a ressurreição do ponto de vista da Bíblia?
Bom, o termo grego anάστase, que se refere à ressurreição, ele basicamente significa se levantar ou ficar de pé novamente. E isso é muito interessante, queridos irmãos, porque quando uma pessoa é ressuscitada, ela basicamente é levantada dentre os mortos e ela volta a ser a pessoa que era antes. Mas como assim? Será que isso é mesmo possível? Uma pessoa morrer e de repente voltar a viver? Bom, queridos irmãos, nós podemos usar um exemplo para entendermos esse aspecto. É bem provável que 90% de nós aqui no salão tem um telefone celular, né? E alguns telefones, eles basicamente mostram a porcentagem da bateria, não é? À medida que a pessoa vai usando o telefone, a bateria vai descarregando. Mas chega um ponto que quando, por exemplo, bate 20% de carga ou 15%, o que acontece? O telefone emite um aviso de que o telefone precisa ser recarregado. Mas e se a pessoa não colocar o telefone na carga, o que pode acontecer? A bateria vai continuar a descarregar e depois o telefone simplesmente desliga. Mas agora, o que a pessoa precisa fazer se querer voltar a usar o telefone? É simples. Ela precisa pegar um carregador, conectar no telefone e colocar na energia. E assim a bateria do telefone poderá voltar a ter carga e ele poderá voltar a usar. Na realidade, queridos irmãos, a nossa vida também é assim. À medida que nós vamos vivendo, a nossa bateria, por assim dizer, também vai descarregando. Muitas vezes, talvez seja por causa da nossa idade, muitas vezes por alguma doença que nós passamos e a nossa bateria de vida, né, vai descarregando. Só que chega um ponto que, infelizmente, a pessoa morre. Ela deixa de existir. Mas agora, será que Jeová também tem um carregador que faz com que a pessoa volte a viver? Nós vamos falar isso durante o nosso discurso. Então, queridos irmãos, como vimos aqui, a ressurreição é basicamente levantar dentre os mortos aqueles que já morreram. A ressurreição significa voltar a ficar de pé. Mas agora uma pergunta que surge né? Visto que já conseguimos perceber que haverá ressurreição, a pergunta é: quem será ressuscitado? Será que isso significa necessariamente que todas as pessoas que já viveram e morreram voltarão a viver? Será que é isso que a Bíblia ensina? Bom, a palavra de Deus, ela indica que existem dois grupos específicos de pessoas que serão ressuscitadas. Qual é o primeiro? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo número 20, versículos número 6. Nesse texto, nós vamos ver qual é o primeiro grupo de pessoas que terá o privilégio, a oportunidade de voltar a viver. Apocalipse, capítulo 20, versículos número 6, diz o seguinte: Feliz é o santo e todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esse versículo está a se referir basicamente a um grupo de pessoas, seres humanos, que terão a oportunidade de serem ressuscitados para viver no céu. Mas agora a pergunta é: o que eles vão fazer lá? A parte final do versículo mostra claramente que eles vão servir como sacerdotes de Cristo. Ou seja, segundo a Bíblia, haverá um grupo de pessoas que serão ressuscitados para trabalhar com Jesus, no sentido de ajudar os humanos a atingirem novamente a perfeição. Esse grupo de pessoas, a Bíblia chama como cristãos ungidos. Mas agora, e em relação ao segundo grupo? Vamos novamente recorrer à Bíblia para ver o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. O livro de Atos, capítulo número 24, versículos número 15. Qual é o segundo grupo que também terá o privilégio de ser ressuscitado? Atos, capítulo 24, versículos número 15. Esse texto diz o seguinte: E eu tenho esperança em Deus,
esperança que estes homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, basicamente, esse grupo de justos e injustos são o segundo grupo que também terá o privilégio de ser ressuscitado. Mas agora talvez você se pergunte, quem são os justos? Esses justos que terão o privilégio de ser ressuscitados. A Bíblia mostra que esses justos são todos aqueles que serviram a Jeová antes de morrer. E isso inclui tanto pessoas dos nossos dias como aqueles que já viveram no passado. Todos aqueles que realmente, enquanto em vida, escolheram servir a Jeová, escolheram cuidar bem da sua espiritualidade, fazer o que Jeová esperava deles, e morreram assim, fiéis e leais a Jeová, esses são considerados justos e terão o privilégio de serem ressuscitados. Mas é interessante que lá na parte final do versículo número 15, o apóstolo Paulo disse que os injustos também serão ressuscitados. Quem são os injustos? Os injustos basicamente são todos aqueles que eles não tiveram a oportunidade de conhecer a Jeová. Enquanto eles estiveram vivos, eles não conseguiram aprender nada sobre o seu Deus e passar a viver de acordo com os padrões de Jeová. E quando nós olhamos mais a fundo na Bíblia, no livro de João, capítulo 5, versículos 28 ao 29, esse texto diz que esses injustos, eles terão uma ressurreição de julgamento. Como assim? Basicamente, esses injustos, que não tiveram o privilégio de aprender alguma coisa sobre Jeová, eles serão ressuscitados para serem julgados ou avaliados. Ou seja, toda a conduta deles, depois de serem ressuscitados, será avaliado para ver se eles se qualificam ou não para viver para sempre. Mas agora, será que isso significa que todas as pessoas que já morreram serão ressuscitadas? Com certeza que não. É verdade que todos aqueles que tiveram a oportunidade de servir a Jeová, mas de forma deliberada não aceitaram, não concordaram com isso, esses não serão ressuscitados. Então, como estamos a ver, vamos ver a pouco na nossa imagem aí na tela, com certeza, quando a ressurreição ocorrer, será um motivo de alegria, será um motivo de grande êxtase. Por quê? Porque Jeová dará esse privilégio àqueles que realmente lhe obedeceram enquanto estavam vivos e àqueles que não tiveram essa oportunidade. Então nós podemos nos perguntar, né? Quando a ressurreição ocorrer, será que eu estarei lá? Será que eu serei uma dessas pessoas que terá o privilégio de voltar a viver? Será que a minha conduta hoje mostra claramente que eu acredito nessa promessa da ressurreição e que quero voltar a ver familiares e amigos que já morreram há muito tempo? Com certeza que a nossa atitude agora vai ditar se nós poderemos ou não ter o privilégio da ressurreição. Mas agora, a outra pergunta, ou a segunda pergunta do nosso discurso por que nós podemos acreditar que a ressurreição vai realmente ocorrer? Quando nós olhamos na promessa da ressurreição, ela às vezes pode parecer muito boa para ser verdade, não é? Essa ideia de que uma pessoa morreu e de repente voltar a viver, se levantar novamente, ficar de pé. Às vezes nós olhamos para essa promessa e dizemos assim, não, isso provavelmente não é verdade. Será que eu tenho motivos mesmo para acreditar nessa promessa, uma promessa dessa? Nós vamos considerar 3 motivos que vão nos ajudar a ter a plena confiança de que a ressurreição vai realmente ocorrer. O primeiro motivo é que Jeová Deus, Ele ama as pessoas. Como os irmãos sabem, Jeová teve que pagar um preço muito alto para salvar a humanidade. Jeová foi capaz de sacrificar o seu próprio filho para que as pessoas tivessem o privilégio da ressurreição e voltassem a viver. E é interessante que Jó, que era um dos servos de Jeová lá no passado, ele também tinha essa dúvida se realmente a ressurreição poderia ocorrer. Veja só a pergunta que ele fez e a conclusão que ele chegou. No livro de Jó, capítulo número 14, versículos número 14 e 15. Ele tinha essa dúvida, né? Se a ressurreição poderia realmente ocorrer.
Mas agora, qual é a conclusão que Jó chegou? Jó, capítulo 14, versículos 14 e o 15. Esse texto diz o seguinte: quando um homem morre, pode ele voltar a viver? Essa foi a pergunta que Jó fez a Jeová. Ele estava com dúvidas, né? Será que se eu ou uma outra pessoa morrer, essa pessoa pode voltar a viver, Jeová? E Jó continua a dizer: esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório, até vir a minha libertação. Tu chamarás e eu irei responder-te. Terás saudades do trabalho das tuas mãos. Conseguiram perceber que convicção Jó tinha? Jó disse que Jeová poderia chamá-lo e ele poderia responder. E é interessante que a parte final, Jó disse que Jeová poderia ter saudades dos trabalhos das suas mãos. Ou seja, sempre que uma pessoa morre, Jeová também sente. E ele quer, com certeza, trazer de volta essas pessoas à vida. Jeová tem como que saudade para trazer de volta aquelas pessoas que já morreram por meio da ressurreição. E é interessante que a Bíblia mostra claramente isso. E isso com certeza que é uma prova de amor do nosso Deus, Jeová. Mas existe um segundo motivo que nos faz acreditar na ressurreição. Qual é? É que Jeová, ele tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Como nós sabemos, cada um de nós aqui com certeza ama um ao outro, não é? Mas só que o amor em si não é suficiente para nós conseguirmos ressuscitar alguém. É por isso que quando nós perdemos uma pessoa na morte, nós dizemos assim: se eu pudesse, poderia voltar a trazer essa pessoa de volta à vida, não é? Mas só que, infelizmente, nós não temos essa capacidade. Mas Jeová tem. Será que a Bíblia prova isso? Esse é o livro dos Salmos, número 36, versículos número 9. Salmo, capítulo número 36, versículos número 9. Esse salmo diz o seguinte: contigo está a fonte da vida. Graças à tua luz, podemos ver a luz. Com quem está a fonte da vida? Com Jeová. Ou seja, o próprio Jeová é quem desenhou, é quem criou a vida. Será que ele não tem a capacidade de trazer de volta algo que ele criou? Com certeza que sim. Mas é interessante que aqui o salmista disse que Jeová é a fonte da vida. Voltando no nosso exemplo do carregador, nós podemos até ter as duas coisas, né? Nós podemos ter o carregador e o telefone. Mas se não tiver uma fonte de energia, será que o carregador vai conseguir passar a eletricidade no telefone para que a bateria recarregue? Com certeza que não. O carregador, ele precisa depender de uma fonte de energia para que consiga voltar a carregar a bateria. No caso de Jeová, Jeová é a fonte da vida. Jeová não depende de ninguém para trazer a vida. Ele depende de si próprio. Então, Jeová é um Deus que tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Mas agora, talvez nós nos perguntemos: será que Jeová vai conseguir se lembrar mesmo de como é que era a pessoa? Com certeza que sim. Todos nós aqui, nós temos uma memória imperfeita. Mas caso nós venhamos a perder ou perdemos alguém na morte, nós conseguimos lembrar de como é que a pessoa era, não é? A aparência da pessoa, o que ela mais gostava, talvez até a maneira de andar, a maneira de se vestir, nós conseguimos lembrar, apesar de termos uma mente ou uma memória imperfeita. Agora imagina o Criador da própria memória, o próprio Jeová. Será que ele não conseguiria se lembrar daqueles que já morreram? Será que ele não teria a capacidade de voltar a trazer exatamente como a pessoa era antes? Com certeza que sim. Qual é o terceiro motivo que temos para acreditar na ressurreição? É que Jeová, ele deu a Jesus a tarefa de ressuscitar os mortos. E por que ele fez isso com Jesus? Vamos primeiro ler o livro de João, capítulo 6, versículos número 40, por favor. João, capítulo número 6, versículos número 40. Essas são palavras do próprio Jesus e elas dizem o seguinte: pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele,
tem vida eterna e eu irei ressuscitá-lo no último dia. O próprio Jesus está a dizer aqui que quem ter fé, ele vai ressuscitá-lo no último dia. E quem é que deu essa capacidade a Jesus de ressuscitar as pessoas? Foi o próprio Jeová. Então nós vamos considerar apenas um exemplo. A Bíblia realmente relata vários exemplos de Jesus a ressuscitar pessoas. Mas nós vamos relatar apenas um, o da filha de Jairo. À medida que nós vamos considerar esse exemplo, eu gostava que os irmãos olhassem também na imagem que vai aparecer na tela. E eu vou pedir para abrirem o livro de Lucas, capítulo 8, versículos número 41. Lucas, capítulo número 8, versículos 41. Na realidade, Jairo era alguém que tinha uma filha doente, não é? A filha dele estava doente e, como um pai amoroso, ele estava preocupado sobre fazer alguma coisa para salvar a sua filha daquela doença. Só que, naquele momento, ele se apercebeu que Jesus estava a passar aí próximo. O que aconteceu? Vejam, por favor, Lucas capítulo 8, versículos 41 ao 42. Chegou então um homem chamado Jairo. Este homem era presidente da sinagoga. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e começou a suplicar-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, que tinha cerca de 12 anos, estava a morrer. Enquanto Jesus ia a caminho, as multidões apertavam-se em volta deles. Então parece que Jesus se compadeceu com aquela situação que Jairo estava a passar. Realmente era uma situação triste. Então Jesus estava a caminhar para a casa de Jairo. Mas o que aconteceu depois? Vamos ver os versículos número 49 ao 56. Enquanto ele ainda falava, chegou um representante do presidente da sinagoga dizendo: a tua filha morreu, não incomodes mais o instrutor. Ouvindo isso, Jesus respondeu-lhes: não tenhas medo, apenas tenha fé e ela será salva. Quando chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Mas todos choravam e batiam no peito de pesar por ela. Por isso ele disse: parem de chorar, pois ela não morreu, está a dormir. Em vista disso, começaram a rir-se dele com desprezo, porque sabiam que ela tinha morrido. Mas ele pegou-lhe na mão e chamou-a: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela levantou-se imediatamente e ordenou que lhe dessem algo para comer. Os pais dela ficaram fora de si, mas ele ordenou que eles não dissessem ninguém o que tinha acontecido. Conseguimos visualizar, né, a alegria de Jairo quando Jesus ressuscitou a filha dele, não é? Jesus só teve essa capacidade porque ele recebeu essa capacidade de Jeová. A Bíblia está repleta de exemplos de ressurreição que Jesus fez. Podemos ter a certeza que Jesus também fará isso num futuro próximo. Mas agora, e nos dias atuais? O que algumas pessoas, ou seja, como é que algumas pessoas foram ajudadas a ter fé na ressurreição? Nós vamos ver um vídeo que nos vai ajudar a ver isso. Por favor, a vossa atenção. Eu nunca fui muito religioso. Na faculdade, licenciei em biotecnologia. E foi aí que eu fiquei absorvido pela teoria da evolução. Para mim, a Bíblia era apenas um artefacto da cultura ocidental, não tinha nada a ver com a ciência. Depois conheci a despertar. Fiquei surpreendido quando descobri que os artigos que falavam sobre biologia e outros tópicos científicos eram muito lógicos. Por isso, comecei a perguntar-me se estes sistemas biológicos tão complexos realmente tinham aparecido sozinhos. Para que um carro funcione em condições, é preciso que centenas de peças estejam montadas na ordem certa. Basta uma pequena mudança para o carro não funcionar bem. Mas os sistemas biológicos, como o ADN, o ARN e as suas proteínas, são ainda mais complexos. Eu comecei a ver que não fazia sentido acreditar que tudo isso veio por acaso. Então, comecei a estudar a Bíblia com
uma atitude diferente. Há cerca de 3.500 anos que a Bíblia já dizia que a Terra está suspensa sobre o nada. No entanto, os cientistas só descobriram esta verdade há mais ou menos 300 anos. À medida que ia descobrindo estas verdades, ficava mais convencido de que a Bíblia não poderia ter vindo da parte de humanos e, além disso, está de acordo com a ciência. Quanto mais certezas tinha de que a Bíblia era a verdade, mais acreditava na promessa da ressurreição. Na verdade, a Bíblia até diz que Jeová terá saudades do trabalho das suas mãos. Não tenho qualquer dúvida de que Jeová tem tanto a vontade como o poder de ressuscitar todos aqueles que estão na sua memória. Ter a certeza de que a ressurreição vai mesmo acontecer dá muito consolo e esperança. Desde bem pequena que eu estou habituada a ir à igreja todas as semanas. Eu cresci a acreditar que as pessoas boas vão para o céu e que as más vão para o inferno. Eu acreditava que a alma dos que já faleceram continuava a cuidar e a proteger as pessoas que amo. Quando o meu marido morreu em 2018, foi uma fase muito difícil. Um dia bateram-me à porta. Era uma testemunha de Jeová. Ela mostrou-me na Bíblia a esperança da ressurreição e isso deu-me muito consolo. Mas, por causa daquilo em que eu acreditava, eu continuava a perguntar-me por que o meu marido não me protegia. Nessa altura, a irmã mostrou-me Eclesiastes 9, 5 e 10. E foi aí que eu percebi que não há uma alma imortal e que os mortos não sentem absolutamente nada. A irmã explicou que o propósito original de Deus era que as pessoas vivessem para sempre na Terra. Essa verdade da Bíblia libertou-me dos ensinos falsos que eu tinha aprendido na igreja. E isso mexeu muito comigo. Por isso decidi batizar-me. Jeová é um Deus muito misericordioso, sábio e amoroso. Atos 24:15 diz que Jeová vai ressuscitar até mesmo os injustos. Eu tenho a certeza de que nessa altura vou voltar a encontrar todos aqueles que amo. Estou ansiosa por ensinar os ressuscitados a aprender sobre Jeová e a ajudá-los a servir. Como vimos no vídeo, esses dois irmãos com certeza eles acreditam na esperança da ressurreição. Mas agora a última pergunta é: como é que ter fé na ressurreição pode ajudar-nos de forma individual? Primeiro é que a nossa vida ganha mais sentido, porque nós vamos viver com a perspectiva de viver para sempre. Por outro lado, nós não vamos cair na armadilha de nos concentrar apenas no presente, caindo naquela ideia de tentar satisfazer apenas os nossos desejos. Nós também vamos nos sentir consolados quando perdermos alguém na morte. Nós vamos ganhar coragem para enfrentar situações que ameaçam a nossa vida, como, por exemplo, a perseguição ou até mesmo doenças. E, por outro lado, a esperança da ressurreição vai fortalecer a nossa amizade com Deus. Com certeza que somos muito gratos a Jeová por tornar possível a vitória sobre a morte. Se você quiser aprender mais sobre a esperança da vida eterna, convidamos você a assistir à comemoração da morte de Jesus no dia 24 de março de 2024. Vamos ler o último texto do nosso discurso. João capítulo número 25, João capítulo 11, versículos 25 ao 26. João capítulo número 11, versículos número 25 ao 26. Esse texto diz o seguinte: Jesus disse-lhes: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, jamais morrerá. Acreditas nisso?